Olá, voltando aqui para mais um episódio do nosso Mães da Bíblia. Essa semana vamos falar de Noemi, onde nós encontramos a história de Noemi lá no livro de Ruth, a partir do capítulo 1. Quem foi a Noemi? Noemi foi a esposa de Elimeleque, que viviam naquelas terras de Moabe, e ela tinha 2 filhos, Malom e Quilion. Depois que Elimeleque foi morto, os filhos também faleceram. Eles eram casados com 2 moabitas, né, Orfa e Ruth, e essas mulheres ficaram as 3 viúvas. O que a gente aprende com Noemi? Apesar dela não ser mãe das suas noras, né, ela se tornou a família daquelas moças que perderam seus esposos. Orfa, por orientação de Noemi, permaneceu na cidade. Já Ruth não, ela não aceitou. Ela foi junto com a sua sogra para outras terras para continuar a vida. O que a gente observa aí? Essa sogra era realmente uma mãe. Foi uma ótima mãe para os seus filhos e automaticamente esse exemplo de mulher passou para suas noras, que mesmo perdendo esse vínculo, né, porque elas poderiam casar novamente, já que os maridos foram mortos e ela era mais jovem, Noemi não, acabou decidindo seguir a vida, não queria mais se casar, mas as meninas podiam casar. E mesmo assim, as duas se sentiram muito próximas a Noemi ao ponto de não querer. Mas das duas, Ruth realmente não aceitou, foi cuidar da sogra e elas foram para outra cidade. Foram juntas. E eu vou ler para vocês o versículo 16, Ruth 1, capítulo, versículo 16, onde Ruth faz essa declaração de amor para a sogra. Não insista comigo que te deixes e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor se outra coisa que não a morte me separar de ti. E foi aí, né, versículo 16 e 17, que a gente observa o grande amor de Ruth por Noemi. Né? Então, assim, hoje nós vemos essa grande cultura de que as esposas, né, não se dão bem com as suas sogras. As sogras também têm aquela certa implicância com as suas noras, por causa, né, dessa relação entre filhos, principalmente quando a gente tem aí a imagem masculina, no caso o filho, né? A mãe parece que sente aquela coisa de perder o filho para uma outra mulher que cuida dele, né? Às vezes quando é o contrário, né, que é a filha, a mãe sempre fica mais próxima. E aí nós vemos com essa mãe que não pode ser assim, independente de que for sua filha ou filho, que nós sejamos boas sogras, pessoas que façam com que as pessoas tenham desejo de estar próximos. Então, assim, não basta ser boa para o meu filho, eu preciso ser boa para os meus filhos e para aquela pessoa que entrou na minha família como esposa dele ou esposo dela, né? Tomar o cuidado de não invadir a intimidade e, ao mesmo tempo, se colocar como uma mãe. Afinal, é uma família, né? Alguns dizem assim, só sogro, sogra não é família, é parente. Mas no final da vida, às vezes você precisa tomar conta do seu sogro, da sua sogra, e você acaba ali, se não teve uma boa relação, aquele convívio não é tão bom. Então, por que não começar já essa relação de forma agradável? Porque se em algum momento você precisar tê-la na sua casa, dentro do seu lar, com maior convívio com você, isso não seja uma coisa agradável. E ao mesmo tempo a gente fala aqui sobre as sogras, né? Sobre as mulheres que estão ali com a sabedoria de cuidar, né? daquela esposa, como foi o caso de Noemi com Ruth. Noemi apoiou Ruth, Ruth foi trabalhar para sustentar as duas, ela conseguiu um novo casamento, teve outros filhos, teve filhos, porque no caso com o outro, com o filho de Noemi, ela acabou não tendo filhos, e aquela sogra se tornou a mãe dela, ao ponto de ela ter um novo casamento e cuidar dela, e ela receber os filhos dela como se fossem os seus netos de sangue. E ali a gente tem esse grande exemplo de mulher, de mãe, de sogra,
de pessoa que só estava para abençoar, apesar de ter passado uma situação muito difícil, que foi perder o seu marido e os seus 2 filhos. Ela recebeu Ruth como herança e Ruth recebeu Noemi como herança. E o nome delas ficou marcado no livro da vida para sempre, na palavra de Deus, como exemplos de mãe, esposa, nora, sogra. Então, que nós sejamos essas mulheres que vão escrever, né, escrever nossas histórias de bons exemplos, ao ponto das pessoas lembrarem da gente como exemplo e com amor quando falar desse tipo de relação, né? Então, eu deixo hoje para você esse exemplo de que eu preciso ser bênção na vida do outro, preciso ser bênção na vida da minha sogra, preciso ser bênção na vida da minha nora, preciso ser bênção na vida do meu genro, né? Preciso ser bênção. Amém? Até o próximo estudo.